Você provavelmente ouviu nos últimos tempos alguém fazer uma piada sobre quem é cringe e quem não é. Dependendo da sua idade e contato com a internet, já está até mesmo saturado dessas piadas. Acontece que essa disputa entre gerações não é nenhuma novidade. O que hoje chamamos de cringe, há 10 ou 15 anos atrás, era cafona. Toda vez que uma nova geração passa a ser a geradora de tendência, há uma disputa e uma negação dos costumes das gerações anteriores. A geração X, negando seus pais ao querer acumular muito dinheiro para poder curtir a vida logo, diferente dos boomers, que queriam estabilidade, e os millennials, que querem trabalho com propósito e curtir o agora, ao invés de acumular muito dinheiro e aproveitar depois. E agora, por fim, temos a guerra entre a geração Z e os millennials. A questão é que dessa vez, a geração Z e Alpha traz consigo uma preocupação muito grande, a demência digital. Médicos sul-coreanos têm relatado um aumento nos casos que eles denominam de demência digital entre os jovens. A pesquisa publicada no início desse mês constatou que 15% dos homens e mulheres com idades que variam de 18 a 39 anos se queixam de que sua memória estava ruim. Então, o que é essa condição? Acontece que, com o excesso de uso de smartphone e tablets, desenvolvemos apenas o lado esquerdo do nosso cérebro, e não o direito, que está relacionado com a concentração e a memória imediata. Ou seja, é como se tivéssemos sofrido um traumatismo craniano que afetasse metade do nosso cérebro. No entanto, segundo o professor de inglês da Universidade de Waterloo, Marcel O'Gorman, não há provas empíricas ainda para provar que realmente há prejuízo com esse excesso de uso. A maior parte dessas opiniões e publicações a respeito da demência digital vem das gerações anteriores. Será que essa não é mais uma situação dessa guerra geracional? Sócrates dizia que a dependência da tecnologia do alfabeto irá alterar a mente de uma pessoa, e não para melhor. Será que não estamos vivendo uma situação parecida agora? Será que realmente precisamos usar tanto assim o lado direito do nosso cérebro? E se a tecnologia, na verdade, estiver impulsionando uma evolução da mente humana? Minha irmã de 16 anos, por exemplo, não lembra de quase nada que aprende, mas rapidamente pesquisa as informações que ela precisa na internet. Enquanto isso, minha mãe sabe tudo que precisa decorado, mas se enrola toda quando precisa fazer uma simples pesquisa no Google. Sim, talvez nós tenhamos o mesmo medo há 25 séculos. Voltando para Seul, o Dr. Byung-hyun afirma que a demência digital não afeta apenas a memória, mas também a atenção e o desenvolvimento emocional. Segundo ele, a disfunção é caracterizada por déficits de memória, distúrbios de atenção e achatamento emocional entre os jovens que passam muito tempo jogando videogames, fazendo pesquisas online, enviando mensagens e arquivos multimídia pelos smartphones. Só que apesar de fazer sentido quando escutamos esse discurso, a teoria de lateralização do cérebro já foi derrubada em 1981 pelo neurobiólogo Roger Sperry e mais outros vários neurocientistas. Além disso, outro questionamento a ser levantado é sobre a irreversibilidade dessa condição. Se o cérebro é tão plástico a ponto de se moldar pelo uso da tecnologia, por que não conseguimos reverter? Pode ser que seja um caso análogo ao alcoolismo ou uso de drogas, por exemplo. A geração alfa é a primeira geração em que o QI dos filhos é menor que o dos pais. Será que não há a possibilidade do teste de QI estar ultrapassado e o nosso conceito de sabedoria e inteligência pode mudar, assim como a sociedade como um todo já mudou? É importante levantar o questionamento sobre o uso da tecnologia no aprendizado também, pois as gerações mais velhas ainda não se adaptaram, e são eles que ensinam as crianças. Talvez aqueles que não cresceram com a tecnologia precisam de uma desculpa para comprovar sua superioridade sobre a nova geração. O próprio ato de sentar e ficar parado concentrado para aprender algo pode ser descrito como algo contra a natureza humana. Um sociólogo tcheco-brasileiro descreve sobre como o homem sobreviveu a 3 grandes catástrofes. A hominização, ou seja, a descida da copa das árvores, a necessidade do caminhar, ser bípede, ereto. 2. A civilização, quando começou a vida em aldeia, domesticação e cultivo de animais e plantas. E terceiro, a catástrofe sem nome. Essa última diz respeito à invasão das mídias digitais em nossa casa. Ficamos constantemente espiando tudo e passeando sobre as informações. Esse fenômeno pode ser ocasionado pelo impulso do ser humano de ser nômade. Seria uma espécie de nomadismo voyeurista e colocaria em evidência mais uma vez o impulso do ser humano em não querer ficar sentado e, consequentemente, colocando em xeque a forma como o ser humano vê como é a forma correta de aprender. Em suma, há muitos questionamentos e debates sobre a demência digital.
No entanto, a maior parte do que chega até nós são propostas sobre o mesmo ponto de vista, que pode estar muito ultrapassado. O transhumanista ou Gorman levanta questionamentos e pontos importantes a serem debatidos antes que fechem o laudo e impeçam a humanidade de seguir um caminho que ainda não se tem certeza ser negativo. Porém, os estudos e pesquisas não podem cessar. Afinal, se for algo que prejudicará irreversivelmente a nova geração, precisamos impedir.